Nós vamos continuar hoje, irmãos, a nossa exposição no livro de Gênesis. Chegamos ao capítulo 42. Continuamos dentro da história de Jacó, a sequência que é manifesta através dos seus filhos e de maneira específica na vida de José e tudo aquilo que Deus fez com a vida deste servo. Nós vamos ler os primeiros versos do texto e depois mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos ler o texto todo ao longo da exposição nessa manhã. Gênesis 42, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar o cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vendes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimentos. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Oremos. Senhor, diante da palavra, diante da Santa Escritura, essa que é a nossa única regra de fé e prática, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Confessamos a nossa incapacidade para entendê-la pelas nossas próprias faculdades. E rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos a Tua vontade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Começamos lá atrás, no primeiro capítulo de Gênesis, quando a Escritura nos fala da criação de Deus. Vimos como Deus bondosamente fez todas as coisas e criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Lhe deu várias responsabilidades e lhe deu um teste. Deu ao homem ampla liberdade, mas disse ao homem: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E assim aconteceu. O homem tomou daquela árvore e morreu. Isso nós chamamos de queda na Escritura. O homem afastou-se de Deus, rebelou-se contra o Senhor, mas na sua graça infinda, Deus não se afasta do homem. Ele volta ao jardim, ele vem, ele confronta o pecado do homem e agora coloca diante do homem a sua graça maravilhosa. A isso nós chamamos de redenção.
E essa história da redenção, ela começa no capítulo 3 de Gênesis e continua por toda a história. Nós estamos ainda vivendo a história da redenção. Aquela que está na Escritura está registrada, está revelada. A obra de Cristo, que é fundamental na obra da redenção, está consumada, está feita, mas os poderes daquela obra, a salvação, a conversão, a santificação dos homens, continua acontecendo. E acontece nos nossos dias com quem? Conosco. Nós somos parte da história da redenção de Deus. Você hoje sendo salvo, você é parte dessa história. Quando você prega o Evangelho, quando você fala da graça para as outras pessoas, você envolve essas pessoas na história da redenção de Deus, os traz para perto quando se convertem ao Senhor, quando conhecem a graça e a misericórdia de Deus, os condena quando rejeitam. Aquilo que é para nós cheiro de vida, é para aqueles outros cheiro de morte. Rejeitam a graça, vivem longe da graça. Mas nós fazemos essas coisas na nossa geração. Virá uma outra geração depois de nós. Os pequeninos já estão aqui, os filhos da aliança. Eles vão continuar pregando o evangelho da graça. Deus vai continuar remindo pessoas do mundo, longe de Deus, para serem parte dessa história. E assim vai acontecer até que venha a consumação. Até o dia em que o Senhor Jesus voltar, e Ele então trará o juízo final, Ele então fará a remoção de todo o pecado da nossa existência, e Ele nos trará novo céu e nova terra. O que eu acabei de fazer para vocês aqui é um resumo da história da Bíblia, de tudo aquilo que nós somos chamados a fazer, geração após geração, como igreja. Agora, muitas vezes nós não sabemos fazer isso. Nós temos os nossos próprios pecados, nós temos as nossas próprias lutas, e então nós voltamos os nossos olhos para essa história da redenção registrada por Deus na Escritura, e baseados naquilo que Deus nos ensina nessa Escritura, nós vamos aprender como devemos viver hoje com os nossos próprios conflitos. Então, nós já vimos todas essas histórias de todos esses irmãos em Cristo, ou não, alguns eram rebeldes contra o Senhor. E agora nós chegamos na história dos descendentes de Jacó. Quando alguém lê essa história, que começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o final, alguém vai falar assim, mas não é possível, isso parece uma novela, alguém escreveu isso. E é verdade. Sabe quem escreveu? Deus. Deus escreveu essa história toda. Deus usou essas pessoas ao longo da história para fazer concluir os seus planos, os seus projetos redentivos. E é interessante como Ele vai montando cada peça desse quebra-cabeça para nos ensinar a respeito da sua verdade. Então nós começamos nessa história lá no capítulo 37, quando José era ainda bem moço, ele tinha 17 anos de idade. Nós vimos que ele era menino complicado, preferido do papai, trazia fofoca dos irmãos para o pai. O pai o privilegiava de tal maneira que ele ganhou uma roupa tão espalhafatosa que se via de longe que ele a usava. Os irmãos tinham raiva de José, tinham ódio de José, a ponto de não conseguir dizer para ele, bom dia, shalom. Não conseguiam fazer isso. O ódio entre os irmãos foi tão grande que numa situação, quando o pai mandou que ele fosse dar uma olhada nos irmãos, viram o irmão de longe e fizeram o quê? Planejaram matá-lo. Depois de briga de cá, conversa de irmão de lá e não sei o quê, eles resolveram que não iam matá-lo, mas iam ter um lucrozinho e o venderam para uma caravana de ismaelitas que passavam por ali e que iam para o Egito, e ele foi vendido como escravo.
José acabou na casa de um homem muito poderoso no Egito, chamado Potifar, e a Escritura diz que Deus abençoava tudo que José colocava à mão. Aquele homem foi vendo que ele era abençoado por Deus daquela maneira e foi largando todos os seus negócios na mão de José, um atrás do outro. Diz o texto que chegou num ponto que ele falava assim, ele só se preocupava com o que ele ia comer na hora do almoço e na janta. O resto, José tomava conta. Mas sempre há o pecado no meio da história. E a mulher de Potifar coloca os olhos em cima daquele escravo hebreu. Condição e situação. Um dia ele foi cuidar das coisas da casa e a mulher estava lá e não tinha mais ninguém. E ela então demanda de José, deita comigo. José olha para aquela mulher e diz assim, como? Como eu cometeria tal pecado? Primeiro contra o meu Senhor aqui, que ele me confiou todas as coisas dele, só não me confiou a mulher dele. E como eu pecaria contra o meu Deus? Que depois de eu ter sido vendido como escravo, agora eu me tornei quase que o senhor dessa casa. Não vou pecar. E aí a gente conhece a história. A mulher ficou enraivecida, monta uma mentira contra José, toma ali a túnica e ele sai correndo para fugir daquela situação de potencial pecado. E ela o acusa falsamente de tentativa de estupro. José vai parar onde? Na cadeia. Chega na cadeia, acontece o quê? José... tudo que ele faz é abençoado. O carcereiro olha para ele e fala assim, vou dar um trabalho para esse rapaz. E José começa a tomar conta da cadeia. Ele era o preso, mas ele era tão confiável que ele tinha a chave do cárcere no qual ele era preso. Percebem essa situação? E aí ele era um homem que tinha preocupações. E um dia percebeu que 2 grandes, altos funcionários de Faraó estavam presos, estavam preocupados, tinham tido sonhos. E ele pergunta o que aconteceu, eles contam o sonho, ele interpreta o sonho como é típico nessa história de José. E o que ele interpreta acontece. Um é morto e o outro vai parar de volta na sua posição real como copeiro de Faraó. É alguém íntimo que estava próximo, que participava da vida, do dia a dia de Faraó. E José, quando o cara estava saindo da cadeia, falou o seguinte, interpretei o sonho para você, aconteceu, não aconteceu? Aconteceu. Então quando você chegar lá, lembra de mim. E o cara foi ir, mas ele esqueceu. Passaram 2 anos, Faraó tem um sonho. Veja, José teve 2 sonhos no começo. Depois os 2 homens na prisão, cada um tem um sonho. E depois Faraó tem 2 sonhos que na verdade são um sonho. E a gente conhece a história, não é? Vacas gordas e vacas magras. E aí então, e hoje é fácil para a gente interpretar porque existe a história das vacas gordas e magras, né? É essa história que dá para nós essa expressão que nós usamos hoje. Então, ele tem os sonhos e não tem quem interpreta. O copeiro que estava do lado falou, lembrei, pecado meu, desculpa aí. Tem um rapaz lá na prisão, eu sonhei, o padeiro sonhou, ele interpretou e aconteceu do jeitinho que ele falou. Chama o rapaz. E aí então, no capítulo passado, nós vimos José sendo erguido pela providência de Deus ao homem mais poderoso do Egito, exceto o próprio Faraó. Faraó chega para ele e dá o anel, dá o carimbo de assinatura dele e fala assim, José falou, a água parou, obedeçam José. E tudo aquilo que dentro do plano de José havia sido projetado acontece. Passam-se 7 anos em que o Egito tem abundância de cereais. Planta-se e colhe. Deviam usar maná. Lembra maná? Adubando dá. A geração antiga sabe. Eu sei, a mais nova não conhece, mas na nossa época passava essa propaganda na televisão. E aí o que acontece? Tudo é prosperidade. José
no encargo das coisas, faz o quê? Cumpre o plano. 5% de tudo aquilo, 5% não, 1/5 de tudo aquilo que era plantado, era colhido no Egito, ele guarda em celeiros. Naqueles 7 anos está todo mundo gordinho, todo mundo tranquilo, só que chegam as vacas magras. E aí não há mais colheita. Resultado, todo mundo precisa vir ao Egito e todo mundo precisa vir a José para comprar cereais, porque é ele quem tinha guardado. Vamos fazer uma conta aqui, ok? José, no começo da nossa história, tinha 17 anos. Ele foi vendido entre mais ou menos nessa idade para ir para o Egito. Quando ele assume essa posição de governo no Egito, ele tinha 30 anos. As vacas gordas já passaram, são mais 7 anos. Então, José deve estar entre os seus 37 e 38 anos. Seus irmãos o viram quando ele era ainda moleque, talvez imberbe ou começando a ter barba, mas os hebreus usavam barba. E agora ele é um alto funcionário do governo no Egito, e no Egito ninguém usa barba. Eles não gostavam de usar nem cabelo, pelos pictogramas que a gente enxerga nas construções antigas. Então esse é todo o nosso contexto no qual a nossa história vai acontecer. E a primeira coisa que a gente observa no texto que já lemos, que é que aquela família continua com os mesmos problemas. A fome chegou, o pai está lá, os irmãos estão lá fazendo nada, e ele pergunta carinhosamente para os filhos: ô meu, o que vocês estão aí olhando um para os outros? Vamos fazer alguma coisa. E veja bem, José era o mais novo, então nós estamos falando aí de gente de 45, 50 anos, todos encostados esperando a fome chegar para matar todo mundo. E Jacó diz: olha, eu vi uma manchete no jornal que tem cereal no Egito. Então quero mandar vocês para lá, para que vocês comprem o cereal, nós ainda temos dinheiro, para que nós vivamos e não morramos. E aqui vem um segredo da história. Desceram 10 dos irmãos, lembra? São 12 no todo. José está onde? No Egito. Então falta um para descer. Qual é que não desce? O irmãozinho mais novo de José, que era o filho da esposa amada de Jacó. Ele pensou: vou mandar, já aconteceu um acidente antes, morreu meu filho preferido, agora eu não quero que o segundo morra de jeito nenhum. E então ele manda 10 dos seus filhos para o Egito. O texto no verso 5 conclui: entre os que iam, pois, para lá, foram esses filhos de Israel, porque havia fome na terra. A família não mudou muito, gente. Os conflitos continuam, o pai continua amargurado, o pai continua insatisfeito, o pai continua triste e lembrando da morte daquele filho o tempo inteiro. Ele agora então protege um dos seus filhos naquela descida. Jacó continua com seus filhos queridinhos. Talvez eles tenham pensado assim: mesma coisa, hein? José não andava com a gente e agora o papai também não deixa Benjamim. Ele não confia em nós. Bem fazia em não confiar. Mas o fato é que ele tinha o seu filho preferido, o seu filho protegido, e isso a gente sabe nunca causa bem em casa nenhuma. Filhos gostam de se comparar. Isso é coisa terrível. E às vezes pais gostam de privilegiar. Então lá em casa não é que aconteça isso, mas eles dizem o tempo inteiro, né? Eu sou o preferido, eu sou o preferido, eu sou o preferido. Há uma disputa, eu sou o preferido da mamãe, eu sou o preferido do papai. Enquanto está na área da brincadeira, ok.
O problema é que na hora que as coisas ficam sérias, esses sentimentos tomam conta do nosso coração e nós os assumimos como absolutamente verdadeiros, e quando nós os assumimos como verdadeiros, isso gera mais conflito, isso gera problemas na família, isso gera disfuncionalidade. No caso da família de Jacó, gerou ódio. E aí vem a grande ironia do texto. Os conflitos continuam, a fome chegou, eles precisam descer ao Egito, e aí José era o governador do Egito. Ele é que vendia todas as coisas. Então, chegava uma delegação estrangeira lá, ia ter que falar com quem? Com o grande chefe. E olha só, e os irmãos, verso 6, de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. O que está acontecendo aqui, gente? O sonho do capítulo 37. José lembra do sonho, olha e conta os irmãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera aí. No meu sonho tinha 11. Ele percebe que aquele sonho de Deus estava agora acontecendo, mas estava incompleto. No meu sonho tinha 11, aqui só tem 10. Falta alguma coisa. Essa é a primeira grande ironia. O sonho lá de trás que os irmãos absolutamente duvidavam, o sonho que os pais duvidaram, agora começa a se completar na vida de José. Gente, de novo, como eu disse no comecinho, isso parece uma novela, não parece? E como eu disse para vocês, Deus escreveu essa história. Deus deu o sonho, Deus proveu as circunstâncias, Deus fez cumprir as circunstâncias. Esse é o primeiro ponto da grande ironia. Mas a grande ironia não termina aí. O texto diz assim, José então pergunta para eles, ele reconhece, lembra? 17, agora ele está com 30 e tantos anos de idade, mais de 37, 38, 39, e os irmãos não reconhecem. Aquele cara mais velho, todo vestido de roupas reais, se os pictogramas que a gente vê são reais, eles usavam maquiagem e etc e tal, não é? Não reconheceram o irmão. Ele olha, reconhece, pergunta, vocês vieram da onde? Eles, da terra de Canaã. Bom, é verdade. Vocês vieram fazer o quê? Comprar mantimento. Eu falei, estou sabendo. E então ele se lembra do sonho. Quando ele lembra do sonho, ele diz assim, vocês não acreditaram no sonho, vocês decidiram não acreditar no sonho, vocês são espiões, vocês vieram aqui para ver os pontos fracos da terra. E eles responderam, não, nós não temos interesse de tomar o Egito, nós somos todos filhos de um pai só. Ok, é verdade. Só que vem agora a segunda grande ironia. Nós somos homens honestos. Não somos espiões. Como é que José ia saber que eles não eram espiões, se eles sabiam que aqueles homens não eram honestos? Pensa um pouquinho na história deles. Eles só... pouca coisa, vai gente. História de vender um irmão, enganar o pai, mataram 2 dos irmãos deles, lembram? Mataram uma tribo inteira, Simeão e Levi. Adultério, incesto, você coloca. Eu acho que Deus estava olhando na hora que eles responderam assim, somos homens honestos, e Deus lá no céu teve que fechar a boca para não rir, senão eles iam ouvir. Grande ironia. José não tinha como confiar nesses homens. Ele não só agora se encontra numa situação diferente daquela inicial, na qual Deus provê aquele encontro e provê aquele choque. Imagina os olhos de José olhando seus irmãos diante dele. Mas no qual Deus vai começar um processo de mudança na vida, tanto de José quanto dos seus irmãos. E isso começa com essa grande ironia. O sonho se realizando
e os irmãos dizendo: somos homens honestos. Então é por isso que José usa as palavras, e o texto diz ríspidas, porque ele precisava colocar diante, e aqui há interpretações diferentes, mas eu acredito que a intenção dele era não se dar a conhecer e ao mesmo tempo era prover um teste para ver se aqueles homens haviam mudado em alguma coisa na sua vida. E aí então vem o teste. Essa parte nós não lemos. Diz assim: ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, eles disseram: nós somos honestos. Ele diz: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Outra verdade. O mais novo está hoje com o pai. Ok, José não tinha como conferir essa verdade, mas ele está imaginando. O outro já não existe. Opa, outra verdade. Porque eles achavam que José havia sido morto nesse processo. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisso sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. O que José está fazendo aqui? Movendo um teste. Será que eles não mataram meu pai também? Porque, afinal de contas, eles me mataram porque eu era o preferido do papai. Ou tentaram me matar, me venderam. Será que eles não mataram meu irmão? Então quero ver meu irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, vou declarar vocês espiões, ficarão presos. E os meteu na cadeia, juntos em prisão, por 3 dias. Então José aqui faz uma primeira ameaça contra eles. A ameaça ia colocar na cadeia é como se fosse uma artimanha para fazer aquele teste, mas quando a gente continua a leitura do texto, a gente começa a perceber que há uma transformação. A grande pergunta de José: será que eles mudaram? E aqui você começa a ler a respeito de transformações. Sabe qual é a primeira transformação? A primeira transformação é do próprio José. Vamos ler o texto e eu vou explicar para vocês. Ao 3º dia disse-lhes José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa de vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e então não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não o acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete, e retirando-se deles, chorou, depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. No que José está sendo transformado aqui, irmãos? No primeiro sonho, ele foi um moleque cheio de vanglória. Contou provavelmente sem sabedoria para os irmãos e para os pais, como que querendo irritá-los. Olha, eu sonhei, não sei interpretar, né? Mas olha, eu sonhei que eu estava em pé e os 12 se dobravam diante de mim. Depois ele vem com outro sonho: ó, sonhei que as estrelas, o sol e a lua, todos se dobravam diante de mim. Ele era um homem de vanglória. Depois, quando ele é preso e ele toma conta da cadeia, ele ouve os sonhos do padeiro e do copeiro. O
O que ele faz? Ele faz corretamente, ele amadureceu, mas quando o rapaz estava saindo, ele fala assim, lembra de mim. Quem sabe eu tiro ainda alguma vantagem desse processo. Quem sabe eu consigo sair daqui dessa cadeia. Quando ele finalmente, 2 anos depois, interpreta os sonhos de Faraó, é interessante, o coração de José está diferente. Ele não pede, olha, se o senhor me deixar encargo desse negócio, eu tomo conta, vai ser bom. Nada. Ele tem um projeto, ele tem um plano, ele coloca diante de, se o senhor fizer isso, vai dar certo. Mas o plano dele era para o serviço dos outros. Ele não pediu nada para ele. Ele chega àquela posição sem pedir. Ele chega àquela posição sem vanglória. Ele chega àquela posição reconhecendo que quem faz essas coisas na vida de alguém é o próprio Senhor. E aqui agora ele ouve os irmãos, ele reconhece os irmãos estão falando em hebraico, ele está falando na língua dos egípcios, ele fala com o intérprete para não ser reconhecido. Ele podia ter virado para os irmãos e falar assim, eu não falei o meu sonho, né? Nada disso. A sabedoria demanda dele agora que ele haja de uma maneira que ele possa testar e de uma maneira que ele possa aprender o caminho de perdoar. Aqui é a parte difícil, irmãos. Deus está abrindo uma porta para o perdão. Deus promoveu esse encontro. Deus projetou esse encontro. Deus deu o sonho. Deus pré-anunciou por alguma razão. E agora que José está no pináculo da sua carreira, de importância, de poder, de tudo, é quando ele podia pisar em quem ele quisesse. Mas é a hora que Deus coloca na frente dele a oportunidade de ser servo. Tinha um pastor, quando eu era seminarista, ele me dizia assim, eu sei que você hoje é muito bonzinho, eu quero ver quando você tiver autoridade como você vai agir. Porque quando nós temos alguma autoridade, quando nós temos algum poder na mão, é que se revelam as nossas maiores fraquezas. E eu conheço muita gente assim. Daqui para cima todo mundo é bem tratado. Daqui para baixo é na ponta, no bico do sapato. Isso não corresponde ao caráter dos servos de Deus. É interessante que o próprio teste de José, que a princípio ele tacou todo mundo na cadeia, agora se torna um teste de misericórdia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender o cereal para vocês, eu vou mandar vocês para a terra de volta, vocês vão salvar as pessoas que estão passando fome, ajuntem e montem os seus jumentos, coloquem o cereal em cima, eu vou deixar um aqui para testar se é verdade. José sabia que os anos de vacas magras ainda seriam longos, ele estava sofrendo um risco. Ele falou assim, já me venderam, para eles largarem um aqui não custa nada, mas eu vou descobrir a verdade dessa maneira. E ele não tinha intenção de matar esse que ficou para trás, ele tinha tempo nas suas mãos. E ele mostra misericórdia nessa segunda audiência que ele tem com seus irmãos. Começa aqui, queridos, uma transformação que vai levar a um caminho de perdão. Verso 25, ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro, porque aí eles teriam como voltar de novo, quem sabe para comprar ter o dinheiro, ou quem sabe com um peso de consciência. Foi um jogo duplo aqui. Restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Saíram em viagem.
Ora, o que nós vemos aqui, queridos, em primeiro lugar, é que esse homem todo-poderoso, depois de ouvir os irmãos dizerem, somos culpados, porque foi isso que eles fizeram, ele poderia, então, se vocês têm culpa, vocês realmente merecem a pena, e eu vou aplicá-la a vocês. Mas José aqui estava reconhecendo uma coisa importante, queridos, que nós precisamos reconhecer. Quem sabe a distinção entre perdão e reconciliação. Eu creio que aqui os irmãos, de certa forma, já estavam perdoados. Ele não estava disposto a se reconciliar com eles. E eu acredito que existem situações na vida em que as reconciliações se tornam praticamente impossíveis. Porém, não o perdão. Não saber perdoar. Até quem jogou você no fundo do poço, até quem vendeu você para uma outra nação, nunca faria bem para a alma de José. Nunca. Porque toda falta de perdão é um ajuntamento de rancor. E rancor não faz mal para o outro. Rancor faz mal para mim. Então a Escritura diz que nós precisamos ter o aprendizado profundo dessa arte do perdão. Mesmo em situações que não sejam possíveis as reconciliações. E no caso aqui não há reconciliação. Pelo menos não por enquanto. Mas José estava disposto a testá-los. Perdoar alguém não significa agir como se nada tivesse acontecido. Ele não finge isso. Mas ele se perguntava no coração, será que eu posso confiar neles, porque o caminho do perdão começou aqui. O que José então sabiamente faz? Ele coloca mais um teste diante dos irmãos. Verso 27. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. E então ele disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, está na boca do saco de cereal. E desfaleceu-lhes o coração. E atemorizados, entreolhavam-se dizendo, que é isso que Deus fez conosco. Finalmente, Deus chega na boca desses homens. Finalmente, porque até agora era tudo sobre morte, assassinato, vingança. Eles se encontram numa situação perigosa. De repente, um fica preso, todo mundo sai livre. Eles devem ter pensado, porque o pai falava sobre Deus para eles, mas parece que piedade no coração deles era algo que passava longe sempre. Pararam no posto Ipiranga para reabastecer o jumento. Abre. E o dinheiro estava lá. O que eles pensaram? Vamos falar que a gente roubou. Já não basta a acusação de espião. E parece que eles tinham intenção de salvar o irmão, porque eles devem ter pensado, esse já era. Morreu mesmo. E eles começam a observar que, quiçá, em todos os seus pecados, agora pela primeira vez eles fazem uma menção de Deus, eles têm a sua consciência desperta, eles começam a enxergar Deus por trás do seu crime e da sua punição. E é interessante, sabe como a gente enxerga a bondade de Deus sobre a vida dos seus filhos, queridos? É quando Ele nos confronta com os nossos pecados. Porque se Ele não confrontasse, seríamos bastardos. Mas um pai amoroso não deixa o filho pecar dessa maneira.
Só que agora o teste dos irmãos aumentou de grau, porque agora eles vão ter que voltar para lá, trazer o irmão que o pai não ia querer deixar levar, e ainda iam ter que chegar com a cara lavada e dizer o seguinte: ó, não sei o que aconteceu. O saco estava com cereal e com dinheiro na boca. E eles poderiam ser acusados e presos e mortos. A grande pergunta, que é a pergunta que José fazia no seu coração, é: será que eles vão voltar? E se você lembrar de uns versos atrás, quando ele ouve os irmãos percebendo, conversando entre si na língua hebraica sobre o que havia acontecido, José não aguenta a cena, ele sai da cena, ele vai para o quartinho real, dá uma chorada e volta. Transformação acontecendo com José, transformação acontecendo com os irmãos colocados numa situação difícil. Será que eles voltam, gente? Essa seria a cena do próximo capítulo, não é? Será que eles vão voltar? Ora, os filhos chegam em casa. Vieram a Jacó, seu pai, na terra de Canaã. Lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o senhor da terra, o cara importante, falou conosco asperamente, nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: somos homens honestos. O pai deve ter colocado a mão na cara, não é possível. E vocês queriam que ele não percebesse? Somos homens honestos. Não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, referindo-se a José, eles tomavam a morte de José como verdade, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o senhor da terra: nisto conhecerei que sois homens honestos. Quem sabe vocês mudaram. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, e assim sabereis que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. Eles voltam. Lembra quem é que trazia as notícias? Era José. José não mais, agora eles precisam contar eles mesmos. E ele conta então que conheceram esse homem poderoso. Obviamente eles não o reconheceram. E eles então fazem esse relato que é real, honesto, do que havia acontecido. E aí então surge o obstáculo. Verso 35. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que não era só aquele que tinha aberto, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: vocês já me privaram de filhos. José já não existe, Simeão ficou preso, não está aqui, e agora ides levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer, entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. A misericórdia de José havia feito com que ele colocasse o dinheiro de volta, mas também havia colocado todos eles numa situação e num teste maior ainda. São honestos? Vão ter que voltar aqui. Vão ter que dizer que o dinheiro estava em cada um daqueles sacos de cereal. E vão ter que dar a explicação verdadeira. Mais um obstáculo para que eles voltassem. E aqui você vê então um ciclo
Eles saem de Canaã, ordenados pelo seu pai, voltam agora para Canaã, depois de passar pelo Egito, e seu pai se enche de autopiedade. Nada mudou com Jacó. Lembra que lá atrás eu falei, está vendo transformação com José? Está havendo transformação com os irmãos? Mas o pai continua o mesmo. Tudo é com relação a ele. Ah, é o meu filho. Ah, é meu. Ah, é o meu. E eu acredito que muitas vezes esse é o nosso grande problema, queridos. Nós não nos enxergamos na história de Deus. Nós nos achamos vítimas de Deus. Nós não entendemos a nossa reação ou nossa relação com Deus como uma relação na qual Ele nos trouxe para uma posição muito melhor da que nós estávamos. Não, a gente gosta de reclamar de Deus. Como eu sou pobrezinho, como eu sou coitadinho, perdi meu primeiro filhinho, perdi o segundo aqui, agora vocês querem levar o terceiro. Nós não nos enxergamos na grande história de Deus. Nós queremos montar uma história em torno de nós mesmos. Eu gosto de ser o centro do universo, não só do meu, mas das pessoas à minha volta. Sabe quem é a pessoa mais importante aqui? É o Mauro. Sabe quem é a pessoa mais importante na minha casa? É o Mauro. Sabe quem é a pessoa mais importante na minha escola? É o Mauro. E como eu digo, esse é o verso da Denise, basta ao dia o seu próprio Mauro, né? Ela não fala isso, mas eu achei que a piada era boa. Nós gostamos de ser o centro do nosso universo, queridos. Como eu gosto de ser apreciado. Como eu gosto de ser valorizado. Esse é o meu grande pecado. E se você é parte da mesma raça caída que eu sou, você não é diferente de mim. Esse é o ponto. A história não é a nossa história. A história é a história de Deus. A pergunta não é, Deus, o que o Senhor vai fazer na minha história? A pergunta é, Deus, o que eu fui chamado pelo Senhor para fazer na tua história? Isso vai mudar a sua perspectiva. Isso vai mudar a sua maneira de agir. Isso vai mudar a sua maneira de enxergar a história, as coisas, as relações com o mundo, com as pessoas, com a vocação que você tem. Não pergunte como você pode ser servido. Olhe para a Escritura e pergunte ao Senhor, Senhor, como o Senhor quer que eu sirva? E aí nós vamos começar a entender o que José começou a entender. Ele, o cara mais importante do mundo depois de Faraó. Sabe o que eu ia ficar pensando lá nos meus pecados? Falei assim, podia dar uma rasteira nesse Faraó, hein? Fala sério. Vou puxar o tapete dele. A maioria dos nossos problemas de insatisfação, queridos, é que nós não aprendemos a nos contentar com as coisas e a vocação que Deus nos dá. Então é óbvio, a gente quer progredir, a gente quer crescer, a gente quer ir à frente, mas a nossa maneira pecaminosa de fazer isso, como é que é? É pela inveja e pela cobiça. Então eu quero tomar o lugar do outro, eu quero a posição do outro. Diante dessa história, queridos, então o que é que nós devemos fazer? Primeiro, olha para a história de José e olha para a história desses irmãos e observe os efeitos do pecado nesse mundo quebrado. Tudo isso que eu já citei. De mentira,
engano, assassinato, destruição, traição. O que você imaginar de porcaria é o retrato do mundo no qual nós vivemos. Você quer ver isso? É fácil, liga o Jornal Nacional. Mas você quer ver isso? É fácil. Olhe para a vida ao redor de você. E veja que nós temos o potencial de todas essas mesmas coisas. Por isso, nós temos que entender que vivendo num mundo quebrado, nós vivemos num mundo de pessoas quebradas. E as pessoas quebradas, é o plural, somos nós. Nossa tendência é de olhar para o outro como quebrado, mas os quebrados somos nós. Você é quebrado pelo pecado. Eu sou quebrado pelo pecado. Enquanto os irmãos não reconheceram isso, e enquanto o próprio José não observar isso de maneira clara, eles não vão poder se perdoar ou se relacionar. E eu não sei quais são as quebras que você tem na sua vida, mas cada um tem uma história. E à medida que eu conto a minha história e ouço a história dos outros, eu fico pensando assim, será que existe alguém normal? E o fato, queridos, é que todos somos quebrados. Então deixa eu terminar dando para você aqui a boa nova. Nós, porque vivemos num mundo quebrado, recebemos um Salvador do mundo. E a nossa quebra, essa rebeldia, essa contradição do nosso coração de termos sido criados para adorar a Deus e nos rebelarmos contra Ele. E se vivemos num mundo de pessoas quebradas, existe um que veio ao mundo para salvar pessoas. É por isso que eu prego o Evangelho, queridos. Não é por causa da minha autoconfiança. Eu não sou autoconfiante coisa nenhuma. Não é por causa do poder de persuasão. Não é pela qualquer capacidade que porventura haja de fazer um discurso. Sabe por quê? É porque a Escritura me diz, sola a Escritura, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu posso pregar esse Evangelho porque esse Salvador do mundo é um Salvador das pessoas, e esse Salvador das pessoas é um Salvador para você. Porque você não vai aprender perdão, você não vai aprender reconciliação antes que Ele te reconcilie com Deus. E talvez você tenha chegado aqui nessa manhã exatamente nessa posição e nessa carência. Necessitado de ser reconciliado com o Criador do Universo por meio de um Filho que Ele enviou para morrer no seu lugar. Alguém que não perguntou se você queria ser perdoado. Mauro, você quer ser perdoado? Mauro, você quer ser reconciliado? Mauro, Deus não me perguntou nada, Ele fez. E a mim cabe a gratidão a Deus, a minha resposta de amor a esse Cordeiro, que no plano soberano de Deus vem trazendo boas novas a José, vem trazendo boas novas aos seus irmãos e vai trazer boas novas aos seus pais.
Eu acredito que a gente pode ter dois grupos de pessoas aqui. Vários, a maioria, eu acredito, conheceu Jesus Cristo e Jesus Cristo é o seu Salvador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está aqui hoje nessa manhã e é crente. Mesmo na condição de crente, cristão, tendo essa Bíblia como palavra de Deus, nós somos capazes de resistir à vontade de Deus nas nossas vidas por causa do nosso pecado. E você precisa de reconciliação. Ponto. E o outro grupo, talvez você esteja aqui nessa manhã e você não seja um crente, você não conhece a Deus. Você pode começar hoje sendo reconciliado com esse Salvador. E isso acontece por meio de um cordeiro. O sucesso toca aqui.